Seus olhos. Querido amado Deus, amado Pai, nós te bendizemos, Senhor, nessa noite. Obrigada, Senhor, pelo teu doce Espírito no nosso meio. Obrigada, Pai, porque hoje estamos reunidos aqui, não estamos em outro lugar, mas estamos aqui reunidos, ó Pai, porque a tua presença está aqui, então não teria lugar melhor para estarmos do que diante do Senhor. Pai, eu peço a Ti, leva cativa a nossa mente, o nosso coração, o Teu trono de glória, que todo espírito de distração, toda preocupação, tudo aquilo que possa, Senhor amado, querer invadir o coração do meu irmão, da minha irmã, para que essas pessoas não prestem atenção e não recebam da Tua palavra, que tudo isso cesse agora em nome de Jesus, e que paire sobre nós o Espírito da revelação, que paire sobre nós, ó Pai, Senhor, uma visitação poderosa do Teu Espírito. Senhor, derrama sobre nós mais do Teu Espírito, derrama dons, ó Deus. Senhor, que aqueles que vieram para cá, Senhor, com correntes espirituais, correntes na alma, Senhor, com pressão no coração, na mente, que isso fique, Senhor amado, seja quebrado agora em nome de Jesus e não fique mais na vida de ninguém. Nós queremos liberar uma palavra de libertação, uma palavra de cura. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a estarmos mais perto de Ti. Nos ajude a conhecermos o Senhor na intimidade. Nos ajude de fato, Senhor, a entregar as nossas vidas. Nos ajude a obedecer a Tua palavra. Muda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. E nos inclina para a Tua perfeita vontade, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem pode dizer um amém aí? Amém. Eu quero convidar as pessoas que estão mais atrás para sentarem mais à frente. Você pode sentar. Eu quero que estejam mais pertinho. Que bom que você veio. Fala para a pessoa que está aí do seu lado. Que bom que você veio hoje. Que bom que você está aqui. Que bom. O melhor lugar para estar hoje é aqui, né, Andréia? Ah, que bom. Gente, eu quero ler uma palavra. Liga a luz. Eu quero hoje, tem um tema que eu ministro há muitos anos, e toda vez que eu vou ministrar sobre ele, parece que vem uma revelação nova, que chama-se fé. Eu creio que todos nós aqui já escutamos palavras sobre fé com várias pessoas, em várias vertentes, mas eu quero dividir uma palavra com vocês hoje, de alguém que me chama muito a atenção. Se alguém quiser acompanhar a leitura, vai estar em Lucas 7, a partir do verso 1, que diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo... Gente, está bom o som aí? Tá bom? Está chiando, né? Moisés, se puder intervir para chiar menos, Rodrigo. Sou eu? O problema sou eu? Baixa um pouco, você está soprando. Tá. Está soprando? Não, baixar muito, som, ninguém vai ouvir. Tá bom assim? Não, tem que colocar embaixo da boca. Eu estou vendo. Isso, né? Baixa isso. Eu uso isso todo domingo. Aí hoje está melhor assim? Está melhor? Ah, que bom. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço te receber debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e
E a ele vai, e outro vá, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse-lhe, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. E quem era esse centurião que a Bíblia fala? A Bíblia está falando aqui de uma grande autoridade, Cafarnaum. Ele era o homem mais importante da cidade, ele era um centurião romano, ele era uma autoridade, abaixo do comando dele, tinha cerca de 100 soldados romanos, e os israelitas temiam muito esses soldados romanos, Roma, eles temiam muito a Roma, e eles eram de uma cidade pagã, de um povo pagão, e na cidade deles, no tempo deles, na história deles, eles tinham cerca de 365 deuses. Um deus para cada dia do ano. Esse povo romano tinha isso. Fora tudo isso, eles consideravam César como filho de Deus. Inclusive, na moeda deles, estava lá que o imperador César era o filho de Deus. Eu quis trazer esse contexto de você entender quem é esse centurião romano. Esse centurião que agiu, que chamou a atenção de Jesus. Que Jesus fala, nunca vi uma fé como essa. E apesar das inúmeras... E aí o que aconteceu? Fala aqui que o servo desse centurião ficou doente. E apesar das inúmeras opções que ele tinha para cuidar desse servo, porque, gente, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha influência, ele percebeu que nada daquilo resolvia. Verdade. Nada daquilo. E ele ouviu falar que Jesus curava. Ele ouviu falar num judeu, num tal de Jesus que ressuscitava, que libertava. E ele decidiu experimentar a fé dos judeus. E ele fala para os anciãos lá da sinagoga, fala assim, ó, vai atrás desse Jesus aí, traz ele dentro da minha casa para ele curar o meu servo. Olha que coisa interessante. E aí os anciãos foram, afinal de contas era uma grande autoridade, os anciãos foram até Jesus, falaram com Jesus, convenceram Jesus, e Jesus, de fato, estava indo para a casa desse centurião. E quando Jesus já estava perto da casa deste homem, ele muda de ideia. E aí ele manda um recado para Jesus. Ele fala assim, ó, Senhor, preste atenção nesse detalhe. Ele fala assim, Senhor, não venha na minha casa. Não sou digno de recebê-lo. Apenas libere uma palavra que o meu servo ficará curado. Gente, a atitude desse centurião chama muito atenção, até mesmo culturalmente. Por quê? Porque Roma dominava sobre os judeus. Era a civilização que dominava naquela época. E era como se os dominadores romanos se humilhassem aos judeus, através de Jesus. E no episódio lá da crucificação de Jesus, só para relembrar vocês, tem um certo momento que Pilatos fala com o povo e os judeus falam assim, ele fala assim, vocês querem que crucifique o rei de vocês? Eles, não, o nosso rei é César. Os próprios judeus, eles rejeitaram a Jesus. Os próprios judeus, eles rejeitaram naquele momento, ele rejeitou. E este homem, um centurião romano, uma autoridade, enquanto os judeus rejeitaram, este romano escolheu a Jesus. Eu queria um outro microfone, estou um pouco incomodada com isso. E essa afirmação... Mostrar para ele qual. Moisés não está lá. E essa afirmação tem um sentido muito forte.
Porque quando ele usa a expressão Senhor, ele reconhece quem é o dono dele. Lá na frente, as pessoas optaram por César. E falaram, César é nosso Senhor. E na hora que esse centurião romano fala assim, Senhor, não precisa vir à minha casa. Ele está escolhendo quem era o seu dono. Enquanto os judeus rejeitaram Jesus, esse centurião romano escolheu a Jesus. Queridos, isso é conosco todos os dias. Todos os dias nós temos escolhas a serem feitas. Todos os dias nós escolhemos quem é que domina a nossa vida. Todos os dias nós temos que fazer opções. O que nos inspira, o que nos faz tomar decisões. Todos os dias nós somos, compelidos. Nós recebemos o apelo do mundo sobre ter atitudes do mundo, ou nós decidimos nos sujeitar a Deus. Diariamente o mundo faz um forte apelo a nós. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós somos bombardeados por todo tipo de informação, de sedução. Nós estamos hoje cuidando dos nossos filhos como que armados, tentando proteger eles o tempo todo do que o mundo vem oferecendo. Nós nos deparamos o tempo todo com situações que nós escolhemos se vamos mentir ou vamos falar a verdade. Se nós vamos entrar nesse sisteminha do mundo, ou se nós vamos fazer a renúncia de estar com o Senhor. A decisão que você toma hoje vai revelar se você anda por fé ou apenas por aquilo que você está vendo. Quando se fala dos nossos filhos, a gente perde a paciência. Quantos pais nós atendemos que os filhos estão envolvidos com coisas erradas e os pais já decidiram abrir mão deles. São escolhas que nós fazemos. Quantas vezes no casamento nós escutamos um dos cônjuges falando, eu desisto desse relacionamento. Quantas opções batem na nossa porta todos os dias. E nós temos que escolher qual que é a fé que nós queremos viver. Ou aquilo que nós vemos, ou nós vamos andar por fé. E esse centurião, ele nos dá lições profundas de fé. Ele fala muito comigo. Primeira lição profunda que eu vejo ele aqui, ele decidiu o que escutar. Amados, você atrai aquilo que você respeita. E você sempre empresta os seus ouvidos àquilo que você acredita. Eu tenho muito cuidado com relacionamentos. Eu tenho muitas amizades, mas eu seleciono quem vai ter acesso a mim. Pastora, você pensa isso tudo? Penso. Eu tenho facilidade em entrar com uma palavra e ajudar. Mas eu tomo muito cuidado com os conselhos que querem me dar. Porque nós temos, a palavra de Deus fala que a gente tem que guardar o nosso coração. Não é qualquer um que pode ter acesso a você. Não é qualquer um que pode te aconselhar. Sabe, Aninha, não pode. Você aconselha as suas amigas não te influenciam. As coisas têm que ser assim. E apesar daquele centurião não pertencer à fé cristã, ele convivia com os israelitas. E certamente ele ouvia falar dos milagres que Jesus fazia. Ele ouviu falar de muitas coisas. Ele decidiu respeitar o mundo espiritual. Queridos, muitas vezes nós não respeitamos o mundo espiritual como esse cara, que vivia numa cultura de 365 deuses, um por dia. Muitas vezes nós, como cristãos, não respeitamos. E esse homem dá uma lição na gente, sabe? Com tantas opções que esse centurião tinha para cuidar daquele servo dele, ele optou por Jesus, pela ajuda de Jesus. Olha, ele tinha aí, 365 deuses para pedir. Ele tinha muita coisa, ele podia fazer sacrifícios. Mas assim como a prostituta Raabe, eu não sei se vocês lembram da história da prostituta Raabe, que teve livramento, porque ela decidiu ouvir sobre Jesus, ela entrou na galeria da fé. Porque ela optou por aquele Jesus que mudava a história. Hoje você está aqui, você sabe por quê? Não foi um convite que você recebeu.
Foi Jesus te chamando para falar assim, olha, eu quero que você abra o seu coração para a minha palavra. Sabe? Aqui foi tão forte ele ter ouvido que a Bíblia fala que esse centurião impressionou a Jesus a ponto de Jesus dizer o seguinte, que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Ou seja, nem entre os meus filhos eu encontrei tamanha fé. Essa escolha foi porque ele decidiu ouvir a Jesus. Gente, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Para de dizer que a culpa é do seu pai, do seu marido, de não sei quem, de não sei quem. Não é não, é sua. Você escolhe. Ah, porque quando eu nasci eu fui consagrada. Gente, nós já pegamos de tudo. Eu e o pastor Júnior já estamos nessa missão pastoral há muitos anos. Já pegamos de todo tipo de experiência espiritual. E você é responsável pela sua fé. Aquilo que você alimenta é aquilo que vai fazer parte de você. Se você está fraco, é porque você está alimentando a sua carne, você não está alimentando o seu espírito. Se você está desanimado, é porque está faltando óleo sobre a sua vida. Sabe o que é óleo? A presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. Não tem como desenvolver uma fé em Jesus sem que emprestemos nossos ouvidos e nosso coração para Ele. Se nos alimentarmos dele. 1 Timóteo 4:6 diz que nós somos nutridos pela palavra. Sabe, muitos, quando ouvem falar, quem já ouviu falar que Pedro andou sobre as águas? Quem já ouviu falar nisso? Não, gente, eu quero dar outra revelação para vocês. Pedro não andou sobre as águas. Ele andou sob a palavra de Jesus. Quando você entende a profundidade do relacionamento com o Senhor, você entende que você pode fazer muito mais. Não tem como andar sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra. Quando nós te damos uma palavra e falamos, olha, não desiste da sua empresa. Deus ainda vai entrar com providência, você não está vendo nada. Porque você creu, o Senhor faz. A Bíblia fala que Abraão viveu grandes milagres porque ele creu, ele se tornou credor de milagres. Nós precisamos escolher andar pela palavra. O casamento, vou desistir, não desiste não. Desiste não. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não desiste não. Se desistir, seu cônjuge vai casar com outra pessoa. É simples, não é? Vai passar um tempo, você vai sofrer, e vai casar com outra pessoa, e vai restaurar a vida dele. Eu não é? Estou falando algum erro? Estou? Não desista. Amém? Vocês estão muito calados, eu estou com medo disso. Acã, ele estava no mesmo lugar de Raabe. Quem que era Acã? Um líder. Só que ele decidiu emprestar o coração dele para a cobiça. E aí ele foi morto. Nós temos que decidir. Nós temos que decidir o que vai entrar em nós. Olha, eu sou daquelas que não deixo qualquer coisa entrar em mim. Eu faço ouvido de moca, como é que fala? Como é que é? Moca. Porque quando eu vejo que pode me contaminar, eu me guardo. Porque nós precisamos guardar. Porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Não fique querendo se relacionar com quem fala as coisas que te agradam. Não faça isso. Não fique se relacionando com quem te agrada. Se deixe ser confrontado. Se deixe ser transformado e curado. Saiba escutar o não. Sabe quem não sabe escutar não? Meu filho de 7 anos. Aqui não tem ninguém de 7 anos, não. 7 anos está ali, na salinha. Se deixe ser confrontado. Se deixe escutar um não. Eu sempre falo, eu não canso de falar, a minha melhor amiga, uma intercessora, uma pessoa que está há 30 anos comigo, foi a pessoa que mais falou coisas duras na minha vida. E eu escutei, engoli e falei, ela estava certa. Você quer
andar com gente que puxa seu saco? Você não vai crescer em nada com isso. Você não vai chegar em lugar nenhum com pessoas que ficam te agradando. Tapinha nas costas. Quando você faz isso, você está atraindo o mundo espiritual para você, quando você crê e você começa a andar no ambiente de milagres. Amém? Outra coisa que eu vejo, tem alguém que está aplaudindo aí? Ou a impressão? Pode aplaudir, então. É bom que eu tomo água. Gente, outra coisa muito interessante que eu vi nesse centurião, sabe o que foi? Ele não terceirizou a sua busca a Jesus. Sabe, a primeira atitude desse centurião foi o seguinte, ó, anciãos, vai buscar esse Jesus aí para curar o meu servo. Foi a primeira atitude, só que de repente algo mudou nele. E essa atitude, muitas vezes, somos nós. Eu não vou no culto, não, mas mãe, vai lá e ora por mim. Leva a foto do meu filho aqui, ó. Eu não vou, não. Ô, fulana, você pode orar de madrugada aí pelo meu casamento? Ó, você pode orar aí pela minha empresa? Sabe, essa é a história da terceirização de relacionamento. Fulano, resolve ali. Leva ali, faz a campanha para mim. Gente, eu quero até falar aqui, aproveitar esse momento que eu estou inspirada. E vocês já estão acostumados comigo, vocês não vão ficar dodói. Mas, gente, quem vai orar de madrugada, acorda para orar. Eu não vou ficar orando pela oração de ninguém, por pedido de ninguém que não tem coragem de acordar 3 horas da manhã. É ou não é, gente? O Roberto que gosta, o síndico do grupo. Roberto é o primeiro. Antes das 3 está ele, Dorivan, esperando todo mundo lá. É velho, né? Sabe, a gente fica terceirizando a nossa busca. Eu oro por muitas pessoas. Tem pessoas aqui que eu oro diariamente, que estão numa luta, que estão numa situação, eu oro diariamente. Mas vamos fazer uma campanha, acorda. Levanta. Sabe, a gente tem que começar a buscar Deus. A gente se levantar. A gente fica querendo que os outros façam aquilo que a gente tem que fazer. A busca é uma relação. Eu não posso ser amiga da Anjole se eu não falar com ela. Eu não posso chegar aí na casa dela, tomar aquele leitinho que ela não trouxe hoje, mas aquele leitinho maravilhoso com canela dela. Eu não posso se eu não falar com ela. Eu preciso me relacionar. A gente precisa se relacionar com o Senhor, parar com essa terceirização. Já pensou, traga Jesus aqui para ele vai curar meu servo? Não funciona. Não funciona. Não terceiriza a sua relação com Deus. Terceira coisa que eu vejo aqui, ele não foi soberbo, gente. Ele agiu com humildade. Gente, a posição humana dele era uma posição de autoridade. E não fez ele exigir a presença de Jesus na casa dele. Imagina nós aqui. Olha, eu dei dinheiro aqui para reformar a igreja, para alugar o prédio. Eu exijo os pastores aqui, ó, orando na minha casa. Pastor Júnior, você vai profetizar todo dia na minha cabeça. Nós somos assim. A gente é assim, a gente faz isso aqui, ó, e se acha. Ele foi humilde, sabe? Muitas vezes a gente faz uma coisinha, a gente fala, eu exijo um milagre na minha vida. Eu já escutei isso. Eu já escutei. Olha aqui, eu faço a campanha, tem uma senhorinha, gente, que misericórdia. É aqui no joelho, ó. Deus faz tudo que eu falo. Ela manda em Deus. Ela manda. Se nós estivermos cheios de nós estaremos vazios da graça de Deus. E nós não podemos viver o milagre do Senhor quando é assim. Quando aquele centurião reconhece a grandeza do Senhor, ele reconhece também a pequenez dele. A partir do momento que ele fala assim, o Senhor tem autoridade. Eu sei como é que é esse negócio de autoridade, porque eu tenho autoridade humana. E ele reconheceu, ele abriu mão da vontade dele.
Sabe, a gente tem que deixar o milagre fluir dentro de nós. Muitas vezes o novo convertido, ele vive muito mais milagres, porque ele não está cheio de si, ele está com sede de Deus. Ele está apaixonado. E por que que passa seus anos, nós deixamos de ser apaixonados? Gente, eu me converti com 15 anos. 15 para 16. Alguma coisa assim. Eu não me sinto menos apaixonada por Deus. Eu entendo que hoje eu tenho uma fé mais madura. Eu fico vendo pessoas falando do primeiro amor. Ah, o primeiro amor passou. Que passou? Passou porque você deixou. A gente tem que manter acesa essa chama. Sabe, em Lucas 18 fala da oração do religioso, do fariseu. Eu, não sei o quê, aquela coisa narcisista toda voltada para ele. E fala da oração de um publicano, um pecador, que ele fala, eu sou um miserável. Senhor, eu sou miserável. A Bíblia fala que Deus se agradou da oração do publicano. Sabe, esse centurião nos deu uma aula de humildade. Senhor, eu não mereço nem me encontrar com o Senhor. Não mereço que o Senhor entre no meu teto. A Bíblia fala que a humildade precede a honra. Enquanto estivermos cheios de nós, achando que o mundo gira em nosso redor, nós não poderemos viver a honra de Deus. A humildade no sujeitar a Deus tem que ser tão visível. Escuta isso aqui, guarda muito isso aqui que eu vou falar agora. A humildade do seu relacionamento com Deus tem que ser tão visível, que mesmo que Deus não atenda o seu pedido, não atenda aquilo que você está pedindo, não atenda, a sua fé permaneça e não seja abalada. Nada pode abalar a sua fé. Amém, gente? Você sabe por que isso? Porque você está reconhecendo que Ele é todo poderoso e que Ele sempre vai saber o que é melhor para você. Amém? A quarta coisa que eu vejo, que a fé daquele centurião operou em amor. Gente, esse centurião não estava pedindo nada para ele, não. Ele estava pedindo para um funcionário que ele podia descartar e colocar outro no lugar. Ele poderia descartar aquele homem. E Gálatas 5 fala o seguinte, 5:6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Não importa se você cumpre lei, se você não cumpre lei. O importa é a fé que opera em amor. E a fé dele não era aquela fé controladora, ó, fulano é pecador, não vai merecer o milagre, não. A Bíblia fala que o amor, ele encobre multidão de pecados. Nós temos que parar com esse julgamento excessivo que nós fazemos das pessoas. O julgamento da fé das pessoas, a gente fica julgando se a pessoa merece ou não milagre. Nossa fé tem que ser em amor. Sabe, se a pessoa não está escutando, se a pessoa não está recebendo, você vai continuar orando e declarando. Pode estar errada, a pessoa pode estar errada, mas não, você vai continuar operando em amor. Amém, gente? Amém. Quinto, ele colheu o que semeou esse centurião. A Bíblia fala que as nossas sementes falam. Você sabia? Que as nossas sementes criam um memorial. E as sementes dele falaram por ele. Quando os anciãos foram até Jesus, falaram assim, Jesus, olha, vamos lá na casa do centurião, curar lá o servo dele, porque ele é amigo da nossa nação. Ele não é judeu, ele é romano, mas ele é amigo da nossa nação. E, ó, ele ajudou na construção da sinagoga. Tem oferta no altar. Gente, vocês não têm noção como sementes trazem resultado. Você não tem noção, as sementes, elas são pequenas, elas são discretas, mas elas possuem um poder incrível. Eu até compartilhei isso no discipulado de sexta-feira com as meninas. Todo cargo novo que eu assumo, eu faço uma oferta especial. Quase todos os cargos que eu passei,
tentaram me tirar. Aliás, eu acho que todos. Todos, não sobrou nenhum, né? Todos. Todos. O que eu fazia? Teve um dos cargos que todo 6 meses tinham pedido de cassação contra mim. Todos. E por que eu ficava firme? Eu ia orar, Fonseca. Eu falava, Deus, eu entreguei a primícia. Senhor, ninguém pode tocar aquilo que está consagrado a Ti. Ninguém pode tocar. E não conseguiram. Tentaram. Hã? Exato. Então, se você plantar suas sementes na obra de Deus, você está colocando sementes na mão do agricultor Deus. Você não está pondo na mão de qualquer um. Sabe, não tem nada que você coloque, que você decida colocar na mão de Deus, que não venha florescer. É impossível de você colocar alguma coisa nas mãos do Senhor e não florescer. Mateus 13:8 diz, outra ainda caiu em terra boa. Terra boa é a sua semente na terra boa. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Eu tenho certeza que não existe nenhuma aplicação no mundo financeiro que dê uma rentabilidade dessa. E eu sei a proteção que existe em semear as coisas nas mãos de Deus. E eu sempre falei, Senhor, estão tentando aí, Senhor. Teve uma vez que eu tinha um cara que perseguia tanto a minha vida, que eu entrei na Casa Civil, na hora que eu vejo um documento de cabeça para baixo, o cara não conseguia me tirar de jeito nenhum. Mas sabe o que ele fez, Rolando? Ele tentou extinguir meu cargo. Imagina, reestruturar todo um órgão. Ele tentou reestruturar todo o órgão para excluir, apagar a minha secretaria. Tanto que esse cara queria me perturbar a vida. E aí eu entro ali, leio um documento de cabeça para baixo, na mesa na minha frente, tudo é revertido. Porque eu sempre falei, Senhor, mas eu sou ofertante, dizimista, primicista, não tem condições, como é que vai tocar em mim, Senhor? E nunca tocaram. Amém, gente? Então, não existe terreno mais seguro do que a presença de Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos investindo tudo que ela tinha para curar, para ser curada, só no dia que ela tocou no Senhor. Estancou na vida dela todo o prejuízo e o sangue. Nós precisamos tocar no Senhor. Nós precisamos, de fato, tocar nele, sabe? Muitas vezes nosso esforço é infrutífero. Porque nosso esforço está na área errada, está na terra errada. Aquele centurião, por mais poder e autoridade que ele tinha, sabe quando é que ele começou a viver milagres? Quando ele saiu da fé humana e entrou no campo da fé espiritual. A fé humana é aquilo que você usa, você estuda para passar num concurso. Isso é fé humana. É você entrar num carro com combustível e ir em direção a algum lugar. Você sabe que você vai chegar. É a fé humana. A fé humana é quando você se empenha na sua empresa, faz 1.500 cursos de coach, mentoria, blá, 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 e aumenta as vendas da sua empresa. Isso é a fé humana. É o que é a fé do ver para crer. Mas quando ele optou pela fé espiritual em Deus, ele ultrapassa o conhecimento e as possibilidades humanas. Aquilo que contraria a mente. Quando ela diz, não dá, aí você começa a ir contra toda a correnteza. E ele desatou milagres. Sabe, hoje eu sei que Deus trouxe essa palavra em nós para fazer a gente mudar de nível. A gente sair dessa história do ver para crer. Eu só creio naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco. Tomé, ele pegou e falou assim, deixa eu ver aqui, Jesus. Dá aqui sua mão. Levanta sua mão. Deixa eu ver aqui. Eu só vou crer que o Senhor Jesus ressuscitou se eu tocar na mão do Senhor e ver os buracos, as chagas daquilo que foi perfurado. Isso é a fé humana. E quando a gente muda isso, Deus começa a abrir portas que a gente pensou que nós nunca íamos poder entrar por elas. Quando a gente tem a humildade de falar assim, Senhor, eu vou retroceder. Eu vou retroceder ao que eu conheço. Eu vou retroceder a tudo que está, sabe, na minha mente. Eu vou passar a
crer no Senhor, num Deus que faz coisas que eu não posso fazer. Muitas coisas nós podemos fazer, mas uma cura a gente não pode. Um casamento em crise, muitas vezes tem amor envolvido, mas não tem mais alinhamento. E você precisa de um sobrenatural. Muitas vezes seu negócio é bom, mas você está no prejuízo. Quantas situações que fogem completamente do nosso controle. E aí nós precisamos retroceder a tudo que nós somos, que nós conhecemos. Nós temos que voltar e falar assim, sou eu que vou orar, do meu jeito. Eu sempre falo, ora do seu jeito. Fala, ó Deus, é o seguinte, eu nunca falei com o Senhor, não sei chamá-lo de pai, mas hoje eu vou te chamar. Se relaciona com Ele. Muitas vezes as pessoas querem terceirizar através de amuletos. Não terceiriza a fé através de amuletos. Porque Jesus, Ele morreu na cruz, não foi por uma planta, não foi por um animal, não foi por um pet, foi por nós. O relacionamento que Ele quer ter é conosco.